Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 19. Saul falou a Jonatas, o seu filho, e a todos os seus servos sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: "O meu pai está procurando uma oportunidade para matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com o meu pai no campo onde você estiver. Falarei com ele a seu respeito e depois contarei a você o que eu descobrir." Jonatas falou bem de Davi a Saul, o seu pai, e lhe disse: "Que o rei não faça mal a Davi, o teu servo. Ele não te fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo?" Saul atendeu Jonatas e fez este juramento: "Tão certo como vive o Senhor, Davi não será morto." Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul, e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Houve guerra outra vez. Davi foi lutar contra os filisteus e lhes impôs uma grande derrota. Por isso, fugiram dele. Contudo, um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado na sua casa, com a lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi conseguiu escapar. Então Saul enviou alguns mensageiros à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo. De manhã, Mical, porém, a mulher de Davi, o alertou: "Se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto." Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: "Ele está doente." Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi e lhes disse: "Tragam-no até aqui na cama para que eu o mate." Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: "Por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse?" Ela lhe respondeu: "Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria." Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saul foi informado: "Davi está em Naiote, em Ramá." Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Contudo, quando viram um grupo de profetas dirigidos por Samuel que estavam profetizando, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também profetizaram. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram. Finalmente, ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou: "Onde estão Samuel e Davi?" Responderam: "Em Naiote de Ramá." Então Saul foi até lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho e profetizando até chegar a Naiote. Despindo-se das suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso surgiu o ditado: "Está Saul também entre os profetas?"
1 Samuel, capítulo 20. Depois, Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. O meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, importante ou não. Por que ele esconderia isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: O seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, tão certo como vive o Senhor e pela sua vida, estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: Eu farei o que você achar necessário. Então Davi disse: Amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Deixe, porém, que eu me esconda no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se o seu pai sentir a minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, a cidade natal dele, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: Está bem, então o seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Contudo, seja leal ao seu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que me entregar ao seu pai? Jonatas disse: Nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que o meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou: Quem irá me contar se o seu pai responder asperamente? Jonatas disse: Venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi: Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei o meu pai depois de amanhã a esta hora. Saberei se as intenções dele são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. Se o meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo o rigor se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com o meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Se, porém, eu morrer, jamais deixe de ser leal à minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: Que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então, Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir a sua falta, pois a sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isto começou e espere junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando em um alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: As flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois tão certo como vive o Senhor, você estará seguro. Não haverá perigo algum. Se, porém, eu gritar para ele: Olhe, as flechas estão mais para lá. Vá embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então, Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a Jonatas, o seu filho: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: Deixe-me ir, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e o meu irmão ordenou que eu estivesse lá.
Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver os meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você preferiu ficar ao lado do filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem o seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas viu que o seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa, muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido porque o seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino e lhe disse: vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare! O menino apanhou a flecha e voltou para o seu senhor, sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam o que tinham combinado. Então, Jonatas deu as suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas com o rosto em terra. Então, despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Jonatas então disse a Davi: vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. 1 Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Davi respondeu: o rei me encarregou de uma missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo em certo lugar. Agora, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações sexuais com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além dos pães da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído pelo pão quente do dia. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo os seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe a minha espada, nem nenhuma outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a para você, pois não há outra espada aqui, exceto esta. Davi disse: não poderia haver outra melhor. Dê-me essa espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os servos de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra. Não é aquele acerca de quem cantavam nas danças. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco.
Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então, Aquis disse aos seus servos: Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam mais este para fazer loucuras na minha presença? O que ele veio fazer no meu palácio? Novo Testamento. Lucas capítulo 11, versículos 29 ao 54. No entanto, como aumentava a multidão, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o de Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está algo que é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os seus olhos são a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma lâmpada brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então, Jesus foi e reclinou-se à mesa. Contudo, o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior. Deem, porém, o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, pois vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem desprezar aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os assentos mais importantes nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vocês, pois são como túmulos sem lápide, sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insulta-nos também. Jesus respondeu: Quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos pesados que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, pois edificam os túmulos dos profetas a quem os seus próprios antepassados assassinaram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram, porque eles mataram os profetas, e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse na sua sabedoria: Eu enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e a outros perseguirão. Portanto, esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali,
Os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo sobre muitas coisas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.